Olá, professores, coordenadores, professores, tudo bem com vocês? Vamos hoje para mais uma ação do MMR dos anos iniciais. Hoje falaremos sobre a compreensão do currículo com foco no eixo leitura. Aqui. Então, nossa epígrafe. O verdadeiro analfabeto é aquele que sabe ler, mas não lê. Mário Quintana. Uma frase aí para nós refletirmos sobre a temática, né? Como estimular quem sabe ler a desejar querer ler, né? E isso nós vamos trabalhar aqui também. Vamos lá? Aqui. Os nossos objetivos de hoje são apresentar o que o currículo paulista compreende acerca do eixo leitura, analisar aspectos do eixo leitura, alicerçando-nos na BNCC, analisar o currículo e as práticas de ensino, refletindo sobre o eixo leitura, e compreender o eixo leitura sobre a ótica do Guia de Orientações para os Professores do Currículo em Ação, Ler e Escrever. Então, sempre analisando aí o material do professor, que é riquíssimo em orientações, e também informações, né? E dá bom subsídio aí para informações. Os conteúdos. Temos como conteúdo o eixo leitura, o currículo paulista, a BNCC e o guia de orientações para os professores do currículo em ação, né? Então, o ler e escrever. Nossa primeira atividade é a leitura em voz alta. Antes eu vou falar um pouquinho da autora para vocês. Eu escolhi a Cecília Meirelles. Cecília Meirelles, ela nasceu em 1901, faleceu em 1964, foi uma poetisa, professora, jornalista e pintora brasileira. Nasceu lá no Rio de Janeiro. Foi a primeira voz feminina de grande expressão da literatura brasileira, com mais de 50 obras publicadas. Cecília Meirelles fez o curso primário na Escola Estácio de Sá, onde recebeu das mãos de Olavo Bilac a medalha de ouro por ter feito o curso com louvor e distinção. Em 1917, ela formou-se professora na Escola Normal do Rio de Janeiro. Passou a exercer o magistério em escolas oficiais do Rio de Janeiro. Atuou como jornalista em 1930 e 1931 e publicou vários artigos sobre educação. Fundou em 1934 a primeira biblioteca infantil no Rio de Janeiro. Tem a coletânea de crônicas da Cecília Meirelles, que ela escreveu para a coluna dos professores e estudantes do jornal Amanhã e para o Diário de Notícias. Jornal de larga repercussão e saudável influência nos meios educacionais brasileiros da época. As crônicas, elas traziam suas ideias de luta pela transformação da educação. E olha que interessante, né? A Cecília Meirelles aí relacionada com a história da educação brasileira. Aqui a gente vê que ela apoiava a ideia do Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova, lá de 1932. Dentre as ideias do Manifesto dos Pioneiros, nós temos a laicidade, então a escola ser laica, né? Gratuidade, né? A obrigatoriedade e a coeducação. O cenário político com a Revolução de 30, o golpe e a tomada de Getúlio Vargas no poder, influenciava nas escritas de Cecília Meirelles nessa coletânea aqui. Ó. Crônicas de Educação, não sei se vocês conseguem ver, depois vai ter a foto da capinha também. Então, tudo isso, todo esse cenário histórico, político, influenciava na escrita de suas crônicas, que eram muito motivadas pelo Manifesto dos Pioneiros. Em alguns momentos, ela se mostrava também desencantada com a realidade. Contudo, suas obras abordavam temas menos polêmicos, só que muito reflexivos. Como a crônica que eu escolhi para vocês, ela é muito reflexiva. Então, vamos para a nossa atividade 1, né? A leitura em voz alta. Essa é a coletânea de crônicas
Crônicas de Educação de Cecília Meirelles, que eram as publicadas no jornal, né? É uma coletânea organizada com 5 livros. O livro, né, essa coletânea, ele foi indicado pelo Programa de Melhoria e Expansão do Ensino Médio, em parceria com o MEC e o Governo do Estado de São Paulo. A crônica que eu escolhi para vocês se chama Disciplina. Ela está no livro de Crônicas de Educação, número 4, esse daqui, ó. Bom? Então vamos lá. Então vamos lá para a leitura em voz alta. Essa é a crônica que eu escolhi para vocês, da Cecília Meirelles, tá vendo? Crônicas de Educação, o livro 4. A crônica se chama Disciplina. Não é de inteligência, não é de heroísmo, não é de sentimento, é de disciplina que estamos necessitando. Disciplina não quer dizer uma submissão passiva às coisas, uma subordinação à vontade alheia ou à força dos acontecimentos. Disciplina quer dizer uma colaboração consciente, uma ordem ativa, uma capacidade de compreensão dos assuntos e de escolha da posição justa para a sua mais perfeita solução. Disciplina quer, enfim, neste caso, dizer o nosso próprio sentimento de responsabilidade diante de cada problema e a voluntária aceitação da tarefa a cumprir com mais proveito coletivo, embora também com mais dificuldade e sacrifício pessoal. Onde mais se faz notar essa necessidade de disciplina é justamente em relação às questões de ensino. Quem se dispuser a observar as contradições que surgem, por exemplo, todos os dias, na opinião que se formula acerca da nova educação, poderá ver por si mesmo, só com a claridade dos seus olhos, sem nenhuma sugestão estranha, os perigos que resultam dessa notória falta de disciplina na consideração de uma coisa de tanta importância para a formação de um povo e sua necessidade de consolidação e grandeza. Não se levam a sério esses problemas, fora do círculo de um determinado número que, como quase sempre sucede, estuda e procura resolver, sob a indiferença e quase até sob a má vontade de inúmeros. Aquilo que devia ser matéria de interesse, senão na totalidade, pelo menos da maioria. É verdade que tem sido quase sempre assim pelo tempo afora, que uma elite reduzida é que sempre se tem imposto a si mesma a dificílima incumbência de se colocar à vanguarda dos movimentos de que devem surgir os grandes melhoramentos humanos. E essa mesma elite, por esse mesmo devotamento, se sujeita previamente a sofrer tudo quanto vier para atacar e afligir, consolando-se com a consciência das razões profundas que a mantém inalterável na sua situação. Mas por que sempre tenha sido assim, é argumento a menos para que continue a ser, porque a experiência do passado devia ser utilizada pelo presente com mais coerência e lucidez. O exemplo de erros vividos anteriormente não autoriza novos erros, mas, ao contrário, deveria sugerir possibilidades mais forçadas de acerto e visão mais nítida para o alcançar. Enquanto meia dúzia de criaturas trabalha corajosamente no estudo atento dos problemas educacionais, a que todos deveriam dar igual importância, acompanhando-o com curiosidade e isenção, procurando compreendê-lo antes de o discutir e de atacar, enquanto essa meia dúzia trabalha, é o contrário que se vê. Surgem de todos os pontos definições propositalmente errôneas, julgamentos premeditadamente viciados, agressões inúteis, mas claramente movidas
por interesses estranhos à boa solução desses problemas e que por isso mesmo perdem o valor que deveriam ter de colaboração necessária à obra comum. A nova educação não sofre propriamente com isso, senão aquela mesma proporção de injustiça que todas as grandes obras têm sofrido através do tempo. Quer dizer, não fica prejudicada na sua eficiência, que é uma fatalidade da época, uma floração natural do instante, cuja realidade não se modifica sendo percebida apenas pela acuidade de um pequeno grupo. A nova educação não fica, na verdade, prejudicada, apenas os que a ela se dedicam, pelo próprio poder que lhes vem da observação que se entregam. Sentem que há em seu redor um esquecimento de disciplina e de participação do trabalho, que tira toda a autoridade às críticas, aos ataques e até mesmo ao elogio puramente superficial, comodista e interesseiro que lhes sejam feitos, mas ao Brasil, para sua formação, seu equilíbrio, sua consciência de si mesmo e sua dignidade é que se faz, por isso, imprescindível a adoção de uma medida de disciplina. Isso foi publicado no Jornal do Rio de Janeiro, o Diário de Notícias, no dia 30 de abril de 1932. Bem interessante, porque o tema disciplina e essa revolução da educação, né, que foi feita lá na época da Escola Nova, reverbera até hoje na educação, né, principalmente nos princípios de uma educação laica, pública, gratuita, né. Então aqui indico para vocês aí a leitura de Cecília Meirelles. Essa é apenas uma de várias crônicas que ela escreveu. Vamos lá para a nossa segunda atividade, o eixo leitura e o currículo paulista. Então vamos questionar, né, o que o eixo leitura compreende. Com base na BNCC, que é todo o alicerce do nosso currículo paulista, nós temos a seguinte resposta. O eixo leitura compreende as práticas de linguagem que decorrem do encontro do leitor com o texto escrito e de sua interpretação, sendo exemplos as leituras para a fruição estética de obras literárias. Então, o currículo paulista ele é baseado na BNCC. Por isso, eu pergunto para vocês, quais competências específicas da BNCC em língua portuguesa destacam a importância da leitura? Vamos lá? Então, aqui nós temos a competência específica de língua portuguesa número 8, que fala sobre selecionar textos e livros para a leitura integral, de acordo com os objetivos e interesses pessoais, né? O nosso estudante pode escolher um texto para estudo, uma pesquisa, uma formação pessoal, um entretenimento, então uma leitura por prazer, a pesquisa, o trabalho, etc. Né? Então, cada um escolhe um livro conforme seu interesse pessoal. Essa é a ideia da competência específica de número 8 da língua portuguesa. Vamos ver a número 9. Na competência 9 de língua portuguesa, nós temos ler textos que circulam no contexto escolar e no meio social, com compreensão, autonomia, fluência e criticidade. Né? Então, ler e também ter uma compreensão crítica, ter uma autonomia nessa leitura, ter uma fluência leitora. Então, isso faz parte da competência 9. Vamos ver a competência 10. Valorizar a literatura e outras manifestações culturais como formas de compreensão do mundo e de si mesmo. Então, essa valorização da literatura, né? E todas as manifestações culturais que são realizadas através da literatura, por exemplo, um teatro, um filme relacionado ao livro, né? Então, aqui, através da BNCC, nós vemos 3 competências específicas com foco na leitura. Aí aqui,
né? A organização curricular, ela está estruturada em campos de atuação. Isso eu retirei lá do currículo em ação do professor, certo? E também do que seria aí nosso currículo paulista. Então, eu retirei do currículo paulista esse quadro aqui para vocês. Então, nós temos o campo de atuação, né? Nós temos as práticas de linguagem para cada ano, né? Então, aqui eu retirei apenas do ensino fundamental. Aqui é referente ao 1º ao 9º ano do ensino fundamental. Então, anos iniciais e anos finais. Nós temos também as habilidades e objetos de conhecimento. As habilidades, elas correspondem à indicação de processos cognitivos ligados ao objeto de conhecimento. Então, todas essas habilidades estão ligadas ao objeto de conhecimento, certo? Que dialogam com as competências gerais da educação básica e com as competências específicas do componente. Aí eu gostaria que vocês prestassem muita atenção nisso aqui, né? Então, não sei se vocês estão anotando, se vocês têm o hábito de fazer anotação, não precisa tirar print dessas telas, porque todo o PPT eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui no YouTube, né? Mas quem gosta de ir anotando dá para ir fazendo essas observações, né? Campos de atuação. Nós teremos todos os campos de atuação, tem habilidades, né, que envolvem todos os campos. Nós temos o campo da vida cotidiana, da vida pública, os campos das práticas de estudo e pesquisa, o campo artístico literário. Isso tudo vai ser explicado para vocês nos próximos slides, tudo bem? Aqui nós temos também as práticas de linguagem, que seria leitura, escrita, oralidade, análise linguística semiótica, a produção de texto, né? Então, as práticas de linguagem possuem, conforme o ano, série características específicas, né? Lembrando que vai ter sempre um currículo em espiral. O que eu aprendo lá no 1º ano é base para o que eu vou aprender no 2º ano, que é base para o que eu vou aprender no 3º ano e assim por diante. Então, as habilidades, elas vão estar sempre em constante progressão horizontal e vertical, certo? Então, vamos lá. Então, mas o que são esses campos de atuação? Que eu falei que eu ia explicar nos próximos slides, né? Os campos de atuação definidos pela BNCC são os seguintes, eu já vou explicando para vocês, né? Nós temos o campo da vida cotidiana. Deixei até uma imagem aqui para vocês de uma cartinha, né? Hoje a gente não tem mais tanto o hábito de escrever cartas. Eu, por exemplo, só recebo cartas quando é conta de água. Normalmente eu escrevo e-mails ou WhatsApp, mas isso faz parte do campo da vida cotidiana. O modo como eu escrevo uma carta mais formal ou um e-mail mais formal é diferente do modo como eu escrevo um WhatsApp para um amigo, né? Então a gente tem que pensar nisso também. Né? Quem que vai ser o receptor, né, do meu texto? Quem que vai ser o meu leitor? Vamos lá. Então, no campo da vida cotidiana, ele refere-se à participação em situações de leitura e escrita, em que o contexto são atividades vivenciadas no dia a dia das crianças, né, nos ambientes domésticos e escolar. Os gêneros nos anos iniciais são mais simples e podem incluir listas, pode ter a lista de chamada. Então, sempre que a professora começa a aula de forma presencial ou online, a professora pode fazer essa lista de chamada e aí é essencial, né, trabalhar com o nome dos colegas, o nome dos alunos, ainda mais no período de alfabetização. Lista de ingredientes, então vamos trabalhar uma receita, eu já consigo trabalhar essa lista de ingredientes também. Lista de compras, dá até para estimular também as famílias, né, que gostam de ajudar a fazer com que a criança tente escrever a própria lista de compras, né? Então, fazer essa lista. Bilhetes, né? Então, escrever um bilhete para a professora, escrever um bilhete para o colega, isso faz parte do campo da vida cotidiana. Convites, né? O convite também é
é um gênero que faz parte do campo da vida cotidiana. As cartas, as regras de jogos, né, brincadeiras. Então aqui eu posso envolver também o campo da vida cotidiana na aula de educação física, por exemplo. Né? Então, vou aprender a jogar queimada, vou aprender a jogar handball, pular amarelinha. Então, durante a aula de educação física, a professora pode mostrar quais são as regras do jogo. E essas regras do jogo fazem parte lá do campo da vida cotidiana. Então, olha como tem relação, né? As receitas, e também na hora que eu trabalho receitas, além de eu trabalhar um texto, né, um gênero do campo da vida cotidiana, eu também posso trabalhar grandezas e medidas com os meus alunos. Instruções de montagem e etc. Então, aqui, né, até algumas opções interdisciplinares para vocês. No campo da vida pública, então trouxe aqui a imagem para vocês de alguém lendo um jornal, né, e mexendo no computador aí para ver notícias, tudo, com o celular próximo, um cafezinho, né? Então, o campo da vida pública, ele prevê a participação em situações de leitura e escrita, especialmente de textos das esferas jornalísticas, publicitária e reivindicatória, contemplando temas que impactam a cidadania e o exercício de direitos. Por exemplo, né, a fotolegenda. Então, quando eu trabalho a legenda com os meus alunos, eu estou trabalhando aí um campo da vida pública. Qual a importância da legenda, né? Se eu ver apenas a foto, eu consigo identificar uma legenda? Será que todos conseguem? Então, formular essa legenda, isso dá para trabalhar também de forma interdisciplinar, envolvendo arte, né? Então, a legenda de um quadro, de uma foto, isso é muito importante. As manchetes, as leads em notícias, né? Então, trabalho com notícias, a exploração de um jornal, o álbum de fotos digital noticioso, os slogans, os anúncios publicitários também fazem parte aí do campo da vida pública. Nós temos também, né, os textos de campanha de conscientização destinados ao público infantil, cartazes informativos, avisos e folhetos, regras e regulamentos que organizam a vida na comunidade escolar, comentários em sites para crianças. Aqui, né, a gente pode pensar até num plano, pensando na fotolegenda, ou até mesmo estimular os nossos alunos a observarem pela escola os cartazes informativos sobre Covid, por exemplo, de ter que usar a máscara, de evitar o contato físico dentro da escola, né? Então, fazer anúncios publicitários ou até mesmo uma campanha de conscientização de se prevenir contra o coronavírus, né? Então, aqui a gente pode trabalhar o campo da vida pública. O campo da vida pública é um campo muito gostoso de trabalhar com os nossos alunos, porque ele está relacionado com a realidade, né? Com o que nós estamos passando. Então, dá para trabalhar também de forma assim cotidiana, ou pelo menos uma vez por semana, trazer algum texto, manter os nossos alunos informados. Vamos lá. Nós temos também o campo da prática de estudo e pesquisa. Então, aqui, né, esse campo da prática de estudo e pesquisa envolve situações de leitura e escrita que proporcionem ao aluno conhecer textos expositivos e argumentativos, linguagens e práticas relacionadas ao estudo, à pesquisa, à divulgação científica também. Por exemplo, quando eu vou ler o enunciado de uma tarefa escolar, eu estou exercendo aí o campo da prática de estudo e pesquisa. Eu preciso ter a compreensão do que o enunciado da tarefa me pede, né? Ter essa compreensão, né, global e também ter essa interpretação. Então, aqui a gente pode trabalhar também com diagramas, relatos de experimentos, entrevistas, verbetes de enciclopédia infantil, né? Ou então o próprio verbete aí de um dicionário, não sei o significado de alguma palavra, vou buscar, né? As enquetes, os registros de experimentações
infográficos, desculpem. Então, tudo isso faz parte do campo da prática de estudos, de estudo e pesquisa. Então, quando eu vou trabalhar um campo da prática de estudo e pesquisa, eu posso trabalhar com o ato de grifar, localizar informações, posso trabalhar também com a questão do que você compreendeu através dessa entrevista, o que você compreendeu através desse experimento, relatar, né? Isso é muito importante para os alunos terem esse hábito de estudo e pesquisa, não só dentro do ambiente escolar, mas para toda a sua vida, né? E agora aqui o campo artístico literário, que nos anos iniciais é tão importante, né? Já começar a trabalhar com eles, as crianças gostam muito, trabalha essa questão do lúdico, da fantasia para a criança, né? Então, o campo artístico literário, ele é relativo à situação de leitura, fruição e produção de textos literários e artísticos. Por exemplo, os contos, né? Nós temos aí os contos de fadas, os contos de mistério, aí os contos de artimanhas, todos esses contos que é uma delícia de ler, de escutar, né? As crianças gostam muito também de ouvir histórias e mais para frente eu vou falar da importância da leitura feita pelo professor. Nós temos também os poemas, né? Então os poemas que podem ser aqueles que têm rimas, né? Mas também pode ser os poemas que envolvem a arte visual, né? O poema abstrato, e também temos outros, né? Outros textos em versos, por exemplo, o cordel, que está sendo trabalhado aí pelo currículo em ação. Nós temos poemas visuais, as tirinhas, que os alunos gostam tanto, né? Tirinhas, quadrinhos, gibis. Nós temos as fábulas, que nem essa daqui da imagem que eu coloquei do lado, né? Da cigarra e a formiga, é um exemplo de fábula. E outros, né? Que os alunos sempre gostam bastante. São leituras que o professor pode fazer para o aluno e estimular o aluno a fazer, né? E aí pode envolver também situações de teatro, recitação de poemas, sarau, são textos bem interessantes. Então aqui nós temos uma especial importância para os gêneros ligados às brincadeiras infantis, como os lenga-lengas, parlenda, cantiga de roda, né? Então dá até para trabalhar esse campo artístico literário fazendo atividades com os alunos, né? Fazendo aí uma brincadeira de roda, fazendo recitação de parlendas, né? Então, lembrando, né, brincadeira de rodas, mas sem dar as mãos nesse período de pandemia, né? Então, tomando esse certo cuidado. E aí, os campos de atuação. Aqui, eu pensei no seguinte. Eu trouxe para vocês algumas habilidades que envolvem todos os campos de atuação. Nós trazemos todos os campos de atuação, o objeto de conhecimento, e eu quero que vocês observem o seguinte: eu não trouxe para vocês todas as habilidades do currículo paulista, porque são muitas, né? Também não trouxe para vocês todas as habilidades essenciais. O que eu trouxe para vocês? Todas as habilidades que vai do primeiro até o 5º ano. Lógico, elas vão passar por uma progressão, né? O jeito que eu vou trabalhar lá no primeiro ano é diferente do jeito que eu vou trabalhar no 2º, 3º, 4º e 5º. Só que eu dei prioridade para esses tipos de habilidades, por quê? Porque essas habilidades que vão do primeiro ao 5º ano, elas vão ser referentes a todos os anos aí dos anos iniciais. Então, elas são muito importantes, porque se eu deixo de trabalhar em um dos anos, acaba ficando com uma certa defasagem. Então, eu peço para vocês terem um olhar bem atento a essas habilidades que eu vou citar aqui com vocês hoje. Então, essas são de todos os campos de atuação. O objeto de conhecimento é a reconstrução das condições de produção e recepção de textos. Então, a habilidade que vai do primeiro ao 5º ano, a habilidade 1 de língua portuguesa, ela fala sobre identificar a função social de textos que circulam em campos da vida social,
dos quais participa cotidianamente. Então, pode participar em casa, na rua, na comunidade, na escola. Então, perceber esses textos em toda a sua vida social, né? Para que serve? Qual que é a função social? Né? Então, ver o que se passa na mídia, na imprensa assim, de massa digital, né? E reconhecer para que foram produzidos, onde que circula, quem que produziu, para quem se destina. Então, olha que habilidade interessante para trabalhar com os nossos alunos, né? A função social dos textos. Vamos para o próximo. Então, aqui, no anterior, eu quero deixar claro que eu trabalhei o objeto de conhecimento, reconstrução das condições de produção e recepção de textos. Agora, nesse, eu continuo trabalhando com todos os campos de atuação, só que o meu foco, o meu objeto de conhecimento é a estratégia de leitura. Nós temos aqui 3 habilidades de estratégia de leitura que reverberam desde o primeiro até o 5º ano dos anos iniciais. Vamos ver juntos. Então, a primeira habilidade aí, né, de estratégia de leitura para todos os anos é a habilidade 2, que fala sobre estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler. Então, as pressuposições antecipadoras. Então, quando eu leio um texto, que nem eu li para vocês, Cecília Meirelles, eu falo, a crônica que eu escolhi para vocês se chama Disciplina. Então, vocês podem levantar hipóteses, vocês podem falar, a Tamires vai falar hoje sobre a disciplina de língua portuguesa. Não, a Tamires vai falar hoje sobre ter disciplina na rotina de professor. Ou vai falar sobre a disciplina durante a Escola Nova. Quem já conhece essa obra e já sabe que a Cecília Meirelles estava acompanhando, né, o movimento da Escola Nova, pode até acertar, né? Então, as pressuposições antecipadoras dos textos, né, ela ajuda a ir percebendo o sentido que o aluno está fazendo ao texto, a forma, a função social desse texto. Como fazer isso? Né, através da leitura compartilhada, da leitura colaborativa. A gente vai trabalhar nessa formação também. Então, apoiando-se com os seus conhecimentos prévios sobre as condições de produção e recepção desse texto, o gênero, o suporte e o universo temático, bem como sobre as saliências textuais, os recursos gráficos, as imagens, os dados da própria obra. Então, verificar onde que tem o índice, onde tem o prefácio. Então, explorar o texto, né? Explorar como é a estrutura de um livro, confirmando as antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura, chegando à adequação das hipóteses realizadas. Então, observando se suas hipóteses estão sendo confirmadas ou não. Nós temos também, sobre a estratégia de leitura, a habilidade 3, né, que é essa daqui, ó. É essa habilidade que passa do primeiro até o 5º ano e é a habilidade de língua portuguesa 3, que é localizar informações explícitas em textos. Então, as informações explícitas podem ser localizadas desde o primeiro até o 5º ano, né, que é o ato de conseguir perceber quais informações estão dentro de cada texto. Do primeiro ao 5º ano também, nós temos a habilidade de língua portuguesa número 4, que é identificar o efeito de sentido produzido pelo uso de recursos expressivos gráfico-visuais em textos multissemióticos, né? Então, trabalhar essa questão gráfico-visual. Por que essa ilustração? Por que esse gráfico? Por que esses dados? Tudo isso é extremamente importante trabalhar com os nossos alunos. Vamos seguir. Então, aqui no campo da vida cotidiana, então só lembrando aqui com vocês, até o momento anterior eu estava trabalhando todos os campos de atuação. Agora eu estou trabalhando com vocês o campo da vida cotidiana, com o objeto de conhecimento leitura de imagens e narrativas visuais. Ou seja, né, as histórias em quadrinhos, os cartoons, as tirinhas.
que as crianças gostam bastante de trabalhar também, mas elas precisam, desde o primeiro ano até o quinto ano, desse apoio do professor, dessa mediação, para entender o humor em uma tirinha, a característica dos personagens, o que está acontecendo. Essa é a habilidade 14, que é construir o sentido de histórias em quadrinhos e tirinhas, relacionando imagens e palavras e interpretando recursos gráficos, por exemplo, os tipos de balões, as letras, as onomatopeias. Então, as onomatopeias que seriam os barulhos, né? Então, passou um carrinho aí, vrum. O que quer dizer aquele vrum, né? Ah, está dormindo, e aí aquele monte de Z. O que quer dizer aquele monte de Z? Né? Então, as crianças precisam ter esse contato com as histórias em quadrinhos para ter essa mediação também do professor e ele ir aprendendo, né? O que seriam esses recursos gráficos, o que seriam essas onomatopeias e os tipos de balões também. Por que tem balão que parece assim, todo cheio de nuvem? Ah, cheio de nuvem é o pensamento, né? Ah, e quando tem a letra em caixa alta? Caixa alta é porque está gritando, né? Então é interessante trabalhar as características desse gênero com os nossos alunos também. Aqui, já saindo do campo da vida cotidiana, eu estou indo para o campo artístico-literário. No campo artístico-literário, eu tenho como objeto de conhecimento a formação do leitor literário. Essa é uma habilidade que vai perpassar desde o primeiro até o quinto ano. É a habilidade de língua portuguesa número 15, que é reconhecer que os textos literários fazem parte do mundo imaginário, né, do mundo do imaginário, e apresentam uma dimensão lúdica do encantamento, valorizando-os em sua diversidade cultural, como patrimônio artístico da humanidade. Então, ir trabalhando com as crianças, né, os contos, as fábulas, todos esses gêneros que são trabalhados no campo artístico literário, as cantigas de rodas, parlendas, tudo isso estimula, né, a criança a ter o interesse pela leitura, ver o professor lendo para ela ou até mesmo oferecendo boas obras para ela mesma tentar fazer a leitura. Aqui no campo artístico literário, nós temos também outro objeto de conhecimento. Lembrando que o objeto de conhecimento anterior era da formação do leitor literário. Agora, o nosso foco é o objeto de conhecimento da leitura colaborativa e autônoma. Então, perpassando novamente, desde o primeiro até o quinto ano, nós temos a habilidade 16 de língua portuguesa, que fala sobre ler e compreender em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, e mais tarde, de maneira autônoma, textos narrativos de maior porte como contos populares, contos de fadas, contos acumulativos, contos de assombração e crônicas, né? Então, aquela criança do primeiro, do segundo ano, que ainda está no processo de alfabetização, pode ter a ajuda do professor ou de algum outro colega nessa leitura, né? Aí, a partir do terceiro ano, começar a introduzir aí a leitura com autonomia, e o quarto e o quinto, né, já tentando ler de maneira autônoma. Lógico, se algum aluno tiver dificuldade, o professor pode sim auxiliá-lo com a leitura em voz alta. E na leitura colaborativa, né, a gente sabe que todos podem ir lendo, fazendo antecipações, questionamentos, né? O professor pode elaborar boas perguntas e aí vocês vão falar, mas quais são as boas perguntas? Como eu vou estimular a antecipação através de boas perguntas? Eu vou mostrar para vocês que lá no currículo em ação Ler e Escrever e também lá no material de apoio Aprender Sempre, né, nós temos algumas leituras compartilhadas e colaborativas já organizadinhas para vocês. Então, aqui, do campo artístico literário, nós temos também como objeto de conhecimento a apreciação estética ou estilo.
Então aqui, né, a habilidade que vai do primeiro até o quinto ano, a habilidade número 17 de língua portuguesa, fala sobre apreciar poemas visuais e concretos, observando efeitos de sentido criados pelo formato do texto na página, distribuição e diagramação das letras, pelas ilustrações e por outros efeitos visuais. Então aqui a gente pode trabalhar, por exemplo, um livro que se chama 111 Poemas, do Sérgio Caparelli, né, que mostra os poemas visuais, então poemas em formato de uma xícara de café, um poema em um formato de jacaré, de coração. E por que tem esse formato? Do que vai falar esse poema, né? É um gênero textual muito interessante para trabalhar com os nossos alunos. Aqui, ainda sobre o campo artístico literário, nós podemos trabalhar o objeto de conhecimento da formação do leitor literário e da leitura multissemiótica, que é a habilidade 18 de língua portuguesa, relacionar textos com ilustrações e outros recursos gráficos, né? Então, observar qual o sentido daquela ilustração, daquele recurso gráfico inserido nesse texto. Trabalhar esse sentido. Agora, vamos para a atividade 3, que vai falar da importância da leitura. Aqui. Então, qual a importância da leitura, né? Eu trago para vocês um vídeo de sensibilização. A viagem proporcionada pelos livros é relatada em bela animação. Antes do vídeo, né, eu vou contar um pouquinho sobre ele para vocês. Então, a tragédia da destruição provocada pelo furacão Katrina em regiões do sul dos Estados Unidos serviu de inspiração para William Joyce e Brandon Oldenburg, que produziram, né, os fantásticos livros voadores de Morris Lesmore. Então aqui, esse é o título, né? Não, gente, não observem a minha pronúncia em inglês, tá bom? O importante aqui é contar um pouquinho, né? Que essa obra produzida pelo William e pelo Brandon foi com a inspiração, né, dessa tragédia do furacão Katrina. Só que pensando aí na curta-metragem, né, eles produziram essa animação que foi bem interessante, porque mostra a importância da leitura. E o filme, ele levou cerca de 1 ano para ser concluído. Sua produção utilizou uma série de técnicas, né, diferentes técnicas, miniaturas, computação gráfica, 2D, tudo para contar a história de Morris, né, Morris Lesmore, e sua paixão pela leitura. Então, olha que interessante, né, trazer esse vídeo também para os nossos estudantes e mostrar, olha como a leitura pode nos dar asa, né, fazer a gente viajar. Então, aqui, ele é recheado pelos desenhos e a animação mostra Morris, o personagem principal, voando com os livros. Então eu trouxe até esse trechinho aqui para vocês, né, esse print. Então, voando com os livros, em uma clara metáfora à sensação de viagem e de descoberta de outros mundos que uma boa leitura pode proporcionar. Sem falas e com trilha sonora delicada e envolvente, os fantásticos livros voadores de Morris Lesmore atrai públicos de diferentes idades. Dessa forma, pode inspirar atividades envolventes sobre a leitura com os alunos de escolas ou de outras instituições, né? Então, reavivando a ideia de que os livros são capazes de nos levar às viagens incomparáveis. O vídeo mostra que o livro bom é aquele que é lido várias vezes. E suas histórias compartilhadas geram muitas outras. Esse curta-metragem que eu trouxe para vocês, ele é vencedor do Oscar de melhor curta-metragem de animação de 2012. O filme, ele é indicado para os apaixonados por livros, viagens e sonhos. Então essa é a proposta, né? Vou deixar aí vocês uns minutinhos com o vídeo, até mesmo para vocês irem pensando, né, em como trazer esse vídeo também para os nossos estudantes e pensar como que o livro pode fazer a gente viajar para lugares nunca imaginados, né?
Então, como o livro pode fazer com que a nossa imaginação flua, a nossa criatividade aí cresça, né? Os nossos conhecimentos, os nossos saberes. O livro faz muita diferença na nossa vida e a leitura, principalmente, né? Vou mostrar para vocês.
desse vídeo, né, esse curta-metragem que foi premiado em 2012, vocês podem pensar um pouquinho sobre a importância da leitura. E além de pensar qual a importância da leitura, às vezes a gente pensa, e a acessibilidade para a leitura? Nem todos têm condições financeiras de comprar livros, né? Então vamos ver aqui essa tirinha. Às vezes são caros, mas e daí? E as promoções? E os sebos? Em bibliotecas públicas, você pega livros de graça. Não invente desculpas para não ler e leia. Então aqui, né, a gente tem as opções. E eu deixei aqui alguns itens com outras opções para conseguir fazer leitura também, né? Nós podemos divulgar livros em formato digital, e-books, né? Em PDF, que tantas escolas estão fazendo a biblioteca virtual, né? Onde clica no link e tem acesso a livros em e-books, né? Em PDF. Nós podemos proporcionar visitas à sala de leitura da escola, emprestar livros aos estudantes, e quando nós emprestamos livros aos estudantes, já trabalhamos aí também a questão da responsabilidade, né? Data de devolução, comprometimento com a leitura. Ofertar livros com variados gêneros textuais, então aquelas caixas do ler e escrever, ou até mesmo a sala de leitura. A gente pode ir indicando o livro para os alunos para eles ampliarem o repertório de gêneros textuais, né? E divulgar o boletim da sala de leitura. Então, eu trouxe aqui para vocês a imagem do boletim da sala de leitura. Aqui nesse link vocês têm todos os boletins da sala de leitura desde quando começou a ser feito. O Theo, que é o nosso analista, né, e a Ellen, que é a nossa PCNP da sala de leitura, eles fazem com muito carinho. O Theo capricha bastante, ele usa o Canva aí também, né, para fazer esse boletim com tanto capricho. Tem indicações literárias muito boas, também tem um pouquinho aí de crônicas, atividades, né, atividades que proporcionam a leitura. A ideia do boletim, né, do Theo e da Ellen, é incentivar a leitura. Então, muitas vezes no boletim vocês podem encontrar aí a escrita de algum PCNP, de algum supervisor, ou incentivo das atividades feitas na escola. E aqui até o momento de eu falar para vocês, se tiverem atividades que vocês fazem incentivando a leitura na escola, pode escrever, né, para o seu PCNP, escrever para a equipe do núcleo pedagógico, e aí a gente pode publicar no boletim da sala de leitura, né, quantos saraus foram lá publicados. É bem interessante, é um incentivo mesmo a esse hábito, ao hábito da leitura. Então aqui, outra opção também, né, caso vocês tenham dúvidas em onde encontrar materiais para disponibilizar para os alunos, principalmente os alunos que ainda estão de forma remota, porque alguém da família tem comorbidade ou porque a família decidiu não levá-lo, né? Então, outro material rico com vários gêneros textuais é a coletânea de textos do Ler e Escrever, que pode ser encontrada nesse link aqui, né? Então, eu deixei o link para vocês trabalharem a coletânea do Ler e Escrever, que tem essa capa aqui em anexo, né? Então, é só clicar e tá em PDF, certo? Então, aqui, nesse material, no livro de textos do aluno, você pode encontrar aqui textos para ler em voz alta, emocionar ou se divertir. Nós temos as parlendas, trava-línguas, adivinhas, cantigas de roda, canções, poemas, quadrinhas. Na segunda parte desse livro aqui, nós temos histórias para rir, chorar, se divertir e assombrar, que são os contos, né? Contos de fadas, contos de artimanhas, contos de assombração, tem tudo isso. Lá na terceira parte, nós temos os textos para estudar, conhecer a vida de outras pessoas, né, de pessoas interessantes, saber como jogar ou cozinhar. Então, nós temos o texto de divulgação científica, textos instrucionais, receitas, jogos, brincadeiras, biografias.
E aí, né, a Mafalda eu trouxe para vocês refletirem um pouquinho, né? Não seria maravilhoso o mundo se as bibliotecas fossem mais importantes do que os bancos? E aí, né? Interessante isso. Então, uma tirinha da Mafalda. Deixa eu ver aqui, tudo certo? Vamos lá. E aí, como estimular os estudantes a terem o hábito da leitura, né? Então, a gente estimula sendo também um exemplo para o nosso aluno, né? O professor, ele pode ser aí um exemplo de leitor e a família também, tá? Agora sim, tudo certo. Então, é preciso mostrar para os estudantes o sentido e o significado dessa leitura. É necessário que o texto tenha uma função social e seja significativo para a aprendizagem do estudante. Além da leitura, é fundamental haver uma compreensão. Textos como o da tirinha abaixo terá pouco sentido para a criança e irá desmotivá-la. Vamos ver o texto da tirinha abaixo. Por que eu falo que ela tem pouco sentido e desmotiva? Ó, um chegou para o outro para conversar, né? Aí a Mafalda de novo. Minha mãe amassa. Amassa só? Sim, amassa só e salga a massa. A massa se amassa na mesa. A massa é sã. Sim, essa massa é sã. E aí sai a Mafalda, né? Uma cara meio satisfatória. O bom de ir para a escola é que a gente pode ter conversas literárias. E para vocês, essa conversa literária fez sentido? Para mim não fez. O que seria uma massa sã, né? Isso não faz sentido. Aí a gente pode ver essa questão do texto fazer sentido para a criança, até mesmo com o que a gente tanto estuda, né, sobre Paulo Freire, por exemplo, da importância dessa aprendizagem mais significativa, contextualizada, relacionada com a realidade do aluno, né? Vygotsky também falava disso, das interações sociais, né? Da aprendizagem através das interações sociais, a aprendizagem através dos pares e inserida no contexto social. Então, se a gente relembra os estudos sobre Vygotsky, Piaget, Paulo Freire, a gente vê que essa prática, esse tipo de texto, igual daquelas cartilhas antigas, né, não faz muito sentido para o aluno e pode até desmotivá-lo, né? Então é interessante trazer textos que façam sentido para a criança, né? Por exemplo, quando a gente traz uma música de uma cantiga de roda, quando a gente traz alguma parlenda, ou quando a gente traz um conto, isso sim vai fazer sentido para a criança. Qual que é a finalidade da leitura, né? Então vamos nos ancorar em Solé, Isabel Solé, né? Ela fala que a leitura, ela pode ter diversas finalidades. Vamos ver algumas. Eu posso ler para obter uma informação precisa, seguir instruções, obter uma informação de caráter geral, aprender, para revisitar um escrito próprio, né? Eu posso escrever alguma coisa e reler para eu mesma me autocorrigir, né? Fazer a revisão do meu próprio texto. Eu posso ler por prazer, né? Comunicar um texto a um auditório, né? Praticar a leitura em voz alta, verificar o que se compreendeu de algum conteúdo. Então, só aí eu já tenho 9 opções dos motivos para eu ler. Variados motivos, né? A leitura tem diversas finalidades. E de novo eu trago a Mafalda para vocês. Então, viver sem ler é perigoso. Te obriga a crer no que te dizem, né? Então, quem não lê acaba tendo que acreditar no que falam para ele. Então, é até uma tirinha que nos faz refletir, né? A gente quer que os nossos alunos apenas acreditem no que dizem para eles ou nós queremos formar cidadãos críticos? Se nós queremos formar cidadãos críticos e autônomos, nós precisamos estimular cada vez mais a leitura nas nossas aulas, né? Agora vamos para as práticas de leitura nas aulas. Bem, segundo Rojo, então a Roxane Rojo, em 2002,
Em nossas práticas de leitura nas aulas, precisamos desenvolver em nossos estudantes as capacidades de compreensão, que envolvem os seguintes itens. Então, vamos ver quais são essas capacidades de compreensão ou estratégias de compreensão, que ela deixa esses dois termos na obra dela. Nós temos a ativação de conhecimento de mundo. O leitor, de modo prévio ou durante a leitura, relaciona constantemente seus conhecimentos e, caso não consiga compreender, utiliza novas estratégias de caráter inferencial. Então, como realizar essas inferências, né? Então, vai mobilizando os seus conhecimentos de mundo quando eu vou fazendo essas inferências. Bem, vamos lá. A antecipação ou predição de conteúdo ou propriedades dos textos. O leitor, a partir da situação de leitura, das finalidades, do suporte do texto, das esferas de comunicação, dos títulos, fotos ou legendas, levanta hipóteses sobre o conteúdo do texto. Então, ele vai percebendo qual deve ser o conteúdo, qual o assunto desse texto. E, a partir dessas hipóteses, é preciso, logo em seguida, fazer a checagem dessas hipóteses. Ao longo da leitura, o leitor checa suas hipóteses, confirmando-as ou desconfirmando-as, podendo também buscar outras mais adequadas, né? Então, vai levantando hipótese no decorrer do texto, aí vai desconfirmando, vê que essas hipóteses não são válidas ou confirma de vez essa hipótese. Vamos lá? Nós temos ainda a localização ou a cópia de informação. Em diferentes práticas de leitura, o leitor busca e localiza constantemente informações relevantes ao fim de armazená-las e reutilizá-las de maneira reorganizada posteriormente. Essa é uma estratégia básica de leitura, com exceção da leitura por prazer ou por fruição, né? Normalmente a gente coleta as informações quando nós estamos fazendo uma leitura para adquirir conhecimentos, né? Uma leitura para pesquisa, uma leitura para estudos, mas é extremamente importante também, porque eu posso trabalhar com meu aluno o ato de grifar, de localizar essas informações, ver o que é pertinente, né? E aqui a gente tem a comparação de informações. O leitor está sempre comparando informações baseado em outros textos ou em seus conhecimentos prévios, né? Então, o leitor, por exemplo, eu vou levar para os meus alunos um texto que fala sobre metamorfose dos animais, né? Aí a criança já tem o conhecimento da metamorfose das borboletas, de lagarta até virar uma borboleta, passar pelo casulo, tudo isso. Então, a criança vai levantando seus conhecimentos prévios e comparando as informações e verificando que, assim como no caso da borboleta passou a lagarta até virar, o caso do sapo também, ele era um girino antes e faz essas comparações, né? E se acaso essa criança ainda não tivesse conhecimento prévio, a gente pode levar variados textos e trabalhando isso com as crianças. Isso é apenas um exemplo, né? Só para mostrar para vocês como é essa comparação de informações. Vamos lá. Aqui a gente tem também o caso de generalizações. Essa é uma estratégia que contribui muito para a síntese resultante da leitura. Estamos sempre generalizando algum texto, pois não conseguimos guardar todos os textos fielmente na nossa mente, né? Então, por exemplo, se vocês perguntarem, Tamires, explica todo esse livro fielmente para mim. Lógico que eu não vou lembrar de tudo, mas eu vou lembrar o que fala em cada capítulo, o assunto principal. Então, aí a generalização, né? Ou o tema principal desse livro para vocês. Nós temos também a produção de inferências locais e globais. Uma inferência local pode ser realizada através de uma lacuna de compreensão, provocada, por exemplo, né, com um vocábulo do texto desconhecido pelo leitor, né? Aquela palavrinha que a criança desconhece, aquela palavrinha que a criança tem dúvida, né?
Então, assim, o leitor, pelo contexto do texto, descobre um novo significado para o termo. Então, pelo contexto, né? Eu posso trabalhar essa inferência local através do contexto. Então, aquela palavra que a criança tem dúvida, descobrir o significado através do contexto. Se acaso a criança continuar com dúvida, aí sim a gente pode, mesmo com o contexto do texto, mesmo relendo o texto para descobrir o significado, também é possível o trabalho através do dicionário. Só que a inferência local é muito importante. Quantas vezes a gente encontra provinhas do SAEB, do SARESP, que pergunta qual o significado de tal palavra? E aí, nesse momento, a criança está sem o dicionário. Ela vai precisar ler o texto e ver aquele significado, ver o que será que aquela palavra quer dizer inserida naquele pedacinho do texto, naquele parágrafo. Vamos lá. Uma inferência global. Uma inferência global, ela é realizada quando o leitor utiliza pistas que o autor deixa no texto, seus conhecimentos de mundo e conhecimentos lógicos para a efetiva compreensão, já que nem tudo está dito num texto, né? Então, é preciso fazer uma inferência global, verificar o que o autor deixou aí de pistas durante o texto. Agora eu trago para vocês um trecho da Coque e da Elias, né? Então, fala assim, que a leitura de um texto exige muito mais que o simples conhecimento linguístico compartilhado pelos interlocutores. O leitor é necessariamente levado a mobilizar uma série de estratégias, tanto de ordem linguística, como de ordem cognitivo-discursiva, com o fim de levantar hipóteses. Olha só, através da leitura aqui desse trechinho da Coque e da Elias, eu estou reforçando com vocês o que foi falado lá pela Roxane Rojo, porque ela fala aqui da importância, né, finalizar levantando essas hipóteses, validar ou não as hipóteses formuladas pelos nossos alunos, preencher as lacunas que o texto apresenta, enfim, participar de forma ativa da construção de sentido. Então, o aluno precisa participar de forma ativa dessa construção de sentido do texto, né? O aluno precisa perceber se as hipóteses que ele levantou referente ao texto são válidas ou não. Perceber também se as lacunas que o texto apresenta, ele consegue fazer o sentido, fazer o significado daquele texto. Nesse processo, autor e leitor devem ser vistos como estrategistas na interação pela linguagem. Então, uma estratégia de leitura, né? Ter essa estratégia de perceber o que está sendo dito no texto, desenvolver essa compreensão global do texto, né? E isso o professor pode desenvolver também através da leitura colaborativa, leitura compartilhada, uma leitura diária com seus alunos. Agora vou conversar um pouquinho com vocês sobre o que o currículo em ação, o ler e escrever, cita sobre a leitura lá no Guia de Orientações Didáticas, né? Eu fui lá no material do terceiro ano, no Guia de Orientações Didáticas do terceiro ano. Em seguida, eu fiquei muito curiosa e fui procurar lá no material do primeiro, segundo, do quarto, do quinto, para ver se em todos os anos dos anos iniciais fala isso. E fala sim, né? Essas são as instruções que estão lá nas primeiras páginas, se eu não me engano, da página 5 até a página 11, do Guia de Orientações Didáticas, que vocês podem encontrar também lá na intranet, né? Caso vocês não tenham, ou no site do Currículo Paulista, né? Vocês podem encontrar esse guia. Eu fiz alguns recortes, não peguei tudo o que estava escrito lá, eu peguei alguns recortes que cabia aqui para a nossa formação. Então, foco na leitura pelo professor. É muito importante garantir a leitura diária, uma leitura todos os dias. Lendo todos os dias, você garante que a leitura se torne parte integrante da rotina da escola.
É esse contato frequente, diário e constante que permite aos estudantes construírem uma crescente autonomia para ler, familiarizarem-se com a linguagem escrita, sentirem prazer com a leitura, conhecerem uma diversidade de histórias e autores, entre outros ganhos. Muitas vezes, esses estudantes não convivem com pessoas que leem. Portanto, você, professor, né, é uma referência muito importante quando se trata de explicitar os usos e funções da leitura e da escrita. Ao compartilhar com eles os diferentes propósitos com os quais aborda os textos, ao convidar os estudantes a participar e testemunhar diferentes práticas de leitura, você, professor, está ensinando a eles comportamentos de leitor. Então, a gente precisa perceber, né, que a função do professor também é de ser um exemplo para o aluno. Né? Quando o professor lê com alegria, com prazer, traz diversas obras para a sala de aula, né, mostra aí diversos gêneros textuais, ele é uma grande inspiração para os alunos. Ainda mais nos anos iniciais, que muitas crianças aí admiram muito seus professores. Vamos lá. E a leitura pelo estudante? É importante também, né? Na sala de aula não é somente o professor que vai estar lendo, o estudante também. E até assim, no primeiro, segundo ano, a gente tem o ler sem saber ter, né? Que vai trabalhando, por exemplo, uma parlenda, uma cantiga, e vai fazendo a leitura com o apoio do professor, né? Então, a leitura pelo estudante. O fato de compreenderem como funciona o sistema alfabético de escrita já é uma valiosa conquista das crianças. Mas essa competência não garante que consigam ler com fluência e autonomia todos os tipos de texto. Isso se constrói paulatinamente, então é uma construção, vai de pouquinho em pouquinho ao longo de toda a vida. Mesmo nós adultos, quando nos deparamos com gêneros textuais desconhecidos ou com textos cujo conteúdo nos é pouco familiar, né, nós temos dificuldade em ler com fluência ou compreender o que lemos da primeira vez. Então, isso vai ao longo de toda a nossa vida. Se eu apareço aqui, por exemplo, com um texto científico de algum assunto que nós não conhecemos, vai ser necessário uma leitura, uma releitura, ler mais de uma vez para conseguir compreender, né? Então, ao longo de toda a nossa vida, nós vamos desenvolvendo a fluência leitora e trabalhando diversos gêneros textuais sempre, né? Então, vamos lá. Então, o professor, né, precisa criar condições para que os estudantes se tornem cada vez mais competentes na leitura dos mais variados gêneros, passando de situações em que a leitura está mais centrada no professor para outras situações que eles se defrontam sozinhos com os textos, que é a leitura autônoma, né? Então, em algum momento, a criança, né, vai se deparar sozinha com o texto para começar a ler, mas com autonomia. Após o período aí de alfabetização, né, a criança precisa ler com autonomia. E isso vai sendo construído de pouquinho em pouquinho, como falei anteriormente. Tendo isso em vista, você, no caso professor, pode organizar uma situação intermediária entre ouvir a leitura e ler por si mesmo, como se fosse uma tutoria para a leitura. Enquanto você lê, eles acompanham a leitura com o mesmo texto em mãos, né? Então, essa leitura de forma compartilhada, né? Então, por exemplo, eu vou fazer uma leitura com vocês, eu dou uma cópia do texto que eu estou lendo, ou o mesmo livro, outras cópias desse mesmo livro, para vocês irem acompanhando junto, né? Ou então, estou de forma remota, né? Faço que nem estou fazendo aqui com vocês, eu compartilho a tela com o mesmo texto que eu estou trabalhando. Vou fazendo a leitura de forma coletiva. Então, aqui, de forma compartilhada, né? Enquanto você lê, eles acompanham, né? E procure criar situações como essa com regularidade, com textos variados, incorporando-as
a sua rotina com a frequência de 2 vezes por semana, né? De pelo menos 2 vezes por semana, aí uma leitura em que o aluno possa acompanhar a leitura junto com você. Adote esse procedimento também para ler textos das demais áreas do conhecimento, né? Então, não somente textos de língua portuguesa, vou trabalhar algo de ciências humanas e da natureza. Vou trabalhar, por exemplo, a questão da reciclagem. Eu posso trazer um texto falando aí sobre os 4 R's, sobre reutilizar, reciclar, enfim, e compartilhar com os meus alunos, né? Fazer essa leitura junto com os meus alunos. Não precisa estar somente ali pensando, isso é da língua portuguesa. Os textos são das mais diversas áreas de conhecimentos. Então, as situações que a rotina deve contemplar, de acordo com o guia de orientações para o professor do currículo em ação. Lembrando que o currículo em ação está totalmente baseado no currículo paulista, certo? Então, aqui vai pedir para o professor fazer leituras de textos literários diariamente, todos os dias aí, pelo menos uma leitura de um texto literário, né? A leitura em voz alta pelo professor. Escolha histórias de boa qualidade, com uma trama instigante, engraçada ou emocionante, linguagem que se diferencie da linguagem falada, personagens bem construídos. É importante considerar também que os textos escolhidos devem partir do pressuposto de que os estudantes podem não conseguir fazer a leitura por si só, ou por não ter acesso, ou pela complexidade dessa leitura, limitando de alguma forma a leitura com autonomia, né? Então, a leitura em voz alta pelo professor vai ajudar nisso também. A leitura pelo estudante deve também ter uma frequência grande, de 2 a 3 vezes por semana. Envolver uma diversidade de propósitos e contemplar diferentes gêneros. Não se esqueça de que seus estudantes são leitores inexperientes e, por isso, ainda não tem muita autonomia, vai desenvolver a autonomia, né? Isso pensando em todos os nossos alunos, desde o 1º até o 5º ano. Lógico que aí um leitor, né, uma criança leitora do 5º ano tem um pouco, né, mais de experiência do que uma criança leitora do 1º ano. E aí vai se ampliando essa questão da leitura. Pensando nisso, elaboramos algumas atividades, né, destinadas a contribuir para adquirir influência leitora. Onde estão essas atividades? Está lá no currículo em ação, do 1º até o 5º ano, né, o nosso ler e escrever. Essas são as situações que a rotina deve contemplar. Nós precisamos ter as atividades habituais, pelo menos 2 vezes por semana, sequência didática aí do ler e escrever, né, no mínimo 2 vezes por semana, os projetos didáticos do nosso ler e escrever também, pelo menos 2 vezes por semana. Só que aqui, como eu estou falando da leitura, o nosso foco mesmo é a leitura em voz alta pelo professor acontecer diariamente, né? Aí vai pensar, Tamiris, mas de forma remota. Tenta mandar um áudio, um podcast, ou fazer um videozinho curto fazendo a leitura em voz alta, né? Agora, com os que estão indo presencialmente para a escola, fazer uma leitura em voz alta pelo menos uma vez por dia, curtinha, né? Pode ser uma fábula, uma crônica, um conto, né? E aí a leitura pelo estudante, pelo menos 2 vezes por semana, né? Se o aluno ainda não lê com autonomia, é possível aí entregar para eles uma cópia de cada texto, né? E fazer a leitura e o aluno ir acompanhando essa leitura com os olhos, né? Com o texto em mãos. Aqui nós temos ler e escrever. Trouxe para vocês aqui um exemplo, né? O 1º ano, só que pode ser outros anos também, só trouxe o exemplo pela capinha, né? O que me ajudou também a formular essa formação para vocês é esse guia de orientações didáticas e o currículo em ação, né, que é o ler e escrever. Em seu guia de orientações didáticas, apresenta várias instruções e sugestões de práticas de leitura para os professores, né, para os professores desenvolverem com os seus alunos.
Por exemplo, um que eu fui observar e eu gostei muito lá no terceiro ano, nós temos as orientações para realizar uma leitura colaborativa ou compartilhada do conto Joãozinho Sem Medo. Então tem lá todas as perguntas que o professor pode fazer para os alunos a cada parágrafo, para eles realizarem inferências, né? O levantamento de hipóteses e até mesmo localizar informações. Foi bem interessante, até recomendo para vocês lerem um outro dia, um outro horário, né? Nós temos também o Aprender Sempre que eu trouxe aqui na capinha, é o volume 2 do quinto ano, mas podia ser qualquer outro Aprender Sempre. A minha intenção em trazer a capinha do Aprender Sempre aqui para vocês é mostrar que o Aprender Sempre aborda as habilidades essenciais do currículo paulista, que foram elencadas pela SEDUC, e no material do professor, desse Aprender Sempre, nós também temos intervenções e práticas que colaboram para enriquecer, né, as aulas dos alunos, né? Então, tem várias colaborações aí, várias intervenções que nos fazem pensar em como desenvolver essas atividades com nossos estudantes. Agora eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre as modalidades didáticas de trabalho com a linguagem. Nós temos as rodas de leitores, que têm a finalidade de possibilitar a socialização das leituras realizadas de maneira independente, com a finalidade de observar comportamentos leitores já construído pelos alunos e, ao mesmo tempo, ampliar o seu repertório por meio da explicitação dos comportamentos de todos, né? Esse comportamento leitor que vai ser desenvolvido aí na roda de leitores. No processo de socialização, explicitam-se os critérios de apreciação estética em uso pelos diferentes alunos, criando-se um espaço de circulação dos mesmos, o que cria a possibilidade de apropriação dos mesmos por diferentes leitores, né? Aí aqui nós vamos possibilitar ainda a discussão e o estudo de uma determinada obra ou de um conjunto de obras do mesmo autor, com a finalidade de compreender seu estilo pessoal. Pode-se realizar-se, né, portanto, considerando obras de escolha pessoal ou obras selecionadas pela escola. E aqui a gente pode fazer indicação literária na roda de leitores, né? Conversar com os estudantes do porquê que eles escolheram esse livro, o que eles acharam desse livro, qual a temática, e lembrar sempre os nossos alunos, né, que em uma roda de leitores, que pode ser feita assim, de forma online, de forma remota, ou na sala de aula, respeitando o distanciamento social, sempre a criança vai indicar o livro, mas sem contar o desfecho, sem contar o final, porque se vocês querem que eu sinta vontade de ler o livro, vocês têm que parar lá no clímax, naquele ponto mais alto da história. E aí eu vou ter vontade de pegar o livro para saber o final também, né? Aqui, outra modalidade didática de trabalho com a linguagem é a leitura de escolha pessoal, que tem a finalidade de possibilitar aos alunos a escolha de obras que contemplem suas preferências pessoais, permitindo que o professor tenha uma referência do tipo de leitura que já é da competência leitora dos alunos. Então, o aluno escolher o próprio livro, né, para fazer a leitura e fazer uma leitura mais com autonomia, e a gente vai percebendo, né, qual que é o gosto do nosso aluno, a leitura de escolha pessoal dele, e até mesmo ajudar ampliando o repertório desse aluno, trazendo outros gêneros textuais durante a leitura em voz alta do professor, né, que às vezes a criança só pega gibi porque ainda não conheceu, por exemplo, um livro de crônicas, ou então um livro com uma coletânea de fábulas e assim por diante. Aqui, nas modalidades de trabalho com a linguagem, nós temos também a leitura individual com questões para a interpretação escrita, que tem a finalidade de tratar da atividade que permite o professor analisar
qual é a proficiência autônoma do seu aluno em relação à capacidade de leitura, que deverão ser mobilizadas para responder às questões propostas, né? Então, algumas perguntas sobre o texto lido. Então, não se trata, portanto, de uma atividade que permita intervenção processual na leitura, mas é uma verificação de competência já construída, né? Então, a criança já tem que saber interpretar, né? Não vai ser uma leitura, por exemplo, uma leitura compartilhada, uma leitura feita junto com o professor. É uma leitura com autonomia para interpretar o texto. Nós temos a leitura em voz alta, que é uma atividade que permite o trabalho com aspectos relativos à oralização de texto escrito, como dicção, entonação, dramatização, entre outros. É preciso que aconteça em um contexto no qual oralizar texto escrito faça sentido, né? Então, quando que oralizar o texto vai fazer sentido? Quando eu vou fazer uma leitura em voz alta para minha turma, ou uma leitura em voz alta, né, aqui em uma formação. Posso também trabalhar o teatro de leitores, que é bem interessante também, né? Para tanto, é importante recorrer a situações enunciativas nas quais essa capacidade é solicitada. Então, ler discurso em uma cerimônia de encerramento de ano letivo, de comemoração, ler textos em saraus literários, ler textos vários, né, em voz alta para gravar um CD de divulgação, anunciar em supermercado, né, produtos de promoções, ler em voz alta para discutir coletivamente um texto. Então, qual que é a função social da minha leitura em voz alta? Sempre vai ter alguma função social. Nós temos o diário pessoal de leitura, que tem a finalidade de tratar da colaboração de diário pessoal de leitura, né? Contenha comentários a respeito da obra que se está lendo. Cada aluno elabora o seu diário e cada dia eles levam para a classe, mobilizando para a leitura dos demais colegas. A finalidade de tal atividade é tanto acompanhar os critérios de apreciação estética de cada aluno, que está utilizando para analisar o que lê, quanto possibilitar as circulações das impressões registradas entre os demais alunos da classe. O mesmo texto que eu li que eu fiz a leitura hoje, outra pessoa pode fazer a leitura e ter outra impressão, né? Então, nesse diário pessoal, a gente pode ter o registro das impressões de leitura de cada aluno e ver como cada um aprecia de maneira diferente um texto. Nós temos também o diário de estudos, que trata-se da elaboração de um diário que conterá as obras preparadas, né, as atividades preparadas pelo professor para estudo de determinada obra. São reflexões sugeridas, orientações de leitura, pesquisas para aprofundamento de determinada questão apresentada pela obra, a investigação do contexto de produção da obra, o conhecimento do autor e do ilustrador, por meio da leitura de sua biografia, entre outros. E aqui eu trago a importância também de ler a biografia do autor antes de ler a obra, né? Que nem hoje. Hoje eu falei um pouquinho da vida da Cecília Meirelles e contextualizei a época que ela viveu antes de ler para vocês essa crônica. Se eu não tivesse contextualizado, vocês não iriam saber, por exemplo, que ela viveu naquele momento da construção do Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova. Ia ficar até confusa essa crônica se eu não tivesse contextualizado, né? Então, vamos lá. Agora, finalizando, pessoal. Bem, aqui, né, o que a leitura pode fazer por vocês, pelo menos 15 minutinhos por dia aí de leitura, né, vai soltar sua imaginação, estimular sua criatividade, aumentar o seu vocabulário, facilitar a escrita, simplifica a compreensão das coisas, ajuda na sua vida profissional, melhora a comunicação com os outros, amplia o conhecimento de forma geral e liga seu senso crítico na tomada. E vocês, professores, coordenadores e professores de cada uma das unidades escolares que estão aqui acompanhando, quais práticas você e sua escola desenvolvem para envolver as crianças no universo da leitura? Aposto que são várias, vocês são assim bem eficazes e sempre estão estimulando os alunos a lerem.
né? Quantos saraus aconteceram em 2020, né? E esse ano também, em 2021, a gente já vê tantos trabalhos que estão sendo feitos. Que tal vocês compartilharem com a gente? Eu peço para vocês colocarem aí na lista de presença, sempre preencher essa lista de presença, estou disponibilizando aqui, vou colocar também na descrição desse vídeo. Nós temos aqui também o QR Code da lista de presença e também tem essa perguntinha para vocês compartilharem com a gente suas práticas. Bem, além da lista de presença, nós temos nossas referências bibliográficas, que seria aí Katia Dakin, né, a Coque e a Elias, e alguns outros, né, que nem a Roxane Rocha, Isabel Solé, o nosso currículo paulista. Aqui a gente tem também nossa equipe, que eu deixo aqui para vocês o e-mail, se caso vocês quiserem entrar em contato. Muito obrigada pela atenção, um abraço a todos.